Eu quero convidar você a abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 11, sendo a nossa área de concentração o versículo de número 6. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versos 3 a 11, tendo a nossa área de concentração no versículo de número 6. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Nesta noite eu gostaria de meditar com os meus irmãos acerca do tema certeza da salvação. Quando nós, com muita sinceridade, com honestidade, fazemos uma análise a respeito do nosso viver, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, de nossas palavras e até mesmo do bem que nós deixamos de praticar, se formos sinceros, se formos honestos, haveremos de verificar o quão deficitário somos. João, na sua epístola, diz que se alguém diz que não peca, é mentiroso. Então, o fato de praticar o pecado mostra a nossa debilidade, mostra a nossa fraqueza, mostra a nossa limitação. Agora, se o nosso exame for um exame mais criterioso, for um exame mais detalhado, for um exame mais aprofundado, e este exame sendo realizado à luz da realidade divina, aí certamente nós ficamos alarmados, nós ficamos assombrados. Nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que chegamos ao desespero, porque constatamos a nossa pecaminosidade, em contrapartida, estamos a analisar a santidade e a glória de Deus. É o que aconteceu com o profeta Isaías. Ao contemplar a sua pecaminosidade, à luz da santidade de Deus, o seu coração foi tomado de terror e de pavor, até que o próprio Deus veio ao seu encontro, trazendo o alívio, trazendo o conforto, trazendo a segurança, trazendo a plena estabilidade. A segurança da salvação, ela não é da essência da fé. Portanto, em alguns momentos da nossa caminhada, sobretudo quando nos afastamos e nos distanciamos de Deus, quando atravessamos dias mais difíceis, quando enfrentamos o que é comumente chamado na teologia da piedade de a noite escura da alma, não poucas vezes nos assustamos. Quando olhamos o nosso contexto e nos deparamos com muitas adversidades, também nós nos assustamos. Portanto, é sempre importante, é sempre fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso conforto, para a nossa estabilidade, para a nossa segurança, ter sempre os nossos olhos postos em Cristo, porque olhando para Ele e nele nos deleitando, por conta dos seus méritos, da sua justiça, do seu poder, da sua graça,
Nós somos então confortados, animados e tomados por uma segurança que é incompreensível ao mundo sem Cristo. Algumas pessoas pensam que nós somos soberbos, que nós somos altivos, que nós somos orgulhosos, porque como pode, pensam eles, alguém afirmar possuir certeza da salvação, segurança da salvação, diante de tantas falhas, diante de tantos erros, diante de tantas limitações? Como alguém pode se arvorar a garantir a certeza da vida eterna, do morar na cidade santa, na nova Jerusalém, na Sião amada do Senhor, tendo uma vida com tantas limitações? A nossa resposta é simples. Os nossos olhos não estão postos em nós, porque todas as vezes que colocamos os olhos em nós, nos deparamos com as nossas mazelas, mas os nossos olhos estão postos em Cristo, e todas as vezes que colocamos os olhos em Cristo, somos tomados de conforto e de consolo por conta da sua suficiência, da sua plenitude, da sua glória, do seu esplendor, do que Ele nos oferece e nos garante em sua bendita e gloriosa pessoa. Você que leu o editorial do boletim de hoje, certamente já está bem inteirado acerca do conteúdo da mensagem desta noite. Porque o editorial trata a respeito do conforto, do consolo que o apóstolo Paulo apresenta ao seu filho na fé, para que o seu filho na fé, Timóteo, permaneça inabalável, permaneça firme, permaneça disposto, permaneça ativo, permaneça dinâmico, mesmo com todas as circunstâncias adversas ao seu derredor, não olhando para as circunstâncias, não olhando para si mesmo, antes olhando para o autor e consumador da fé. Portanto, o apóstolo Paulo diz na segunda epístola, no capítulo 1, no versículo de número 12, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Apesar do mundo desmoronar ao redor de Paulo, ele estava seguro, não por conta de si, antes por conta de Cristo, aquele que era o objeto da sua fé e que lhe dava então todas as condições para prosseguir em meio a todas as adversidades da vida. Trago ainda como último exemplo, aqui nesta introdução, a crucificação do nosso Redentor, quando aquele ladrão corrupto, pecador, quando aquele homem depravado, quando aquele homem outrora com o coração tomado de atos malignos, deixa de olhar para si e põe os seus olhos em Cristo, e então ele suplica que o Salvador, o Redentor, aquele que é em si mesmo suficiente para pagar todos os pecados, o tenha na lembrança naquele grande e glorioso dia. E aquele ex-transgressor ouve do Salvador: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não manteve os olhos em si, aquele homem manteve os seus olhos em Cristo. E agora o apóstolo Paulo, escrevendo uma epístola, uma carta pastoral, amorosa, sincera, fraterna, encorajadora, a uma igreja pequena, a uma igreja numa localização desafiadora, que era a cidade de Filipos, uma cidade que se entendia como uma réplica de Roma, a capital do mundo, a capital do poder, a capital da riqueza, a capital de todo o prazer, e procurava replicar nos mínimos atos tudo o que se praticava em Roma. Aquela pequena comunidade, se vendo então cercada de tantos desafios, por si mesma, teria a tendência de esmorecer, de desanimar, de sucumbir. E então o apóstolo Paulo vai escrever a esta comunidade para trazer ao seu coração conforto, consolo e ânimo, e afirmar de forma categórica: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus.
ele escreve aos seus filhos na fé: não há o que temer, porque vocês estão fundamentados em Cristo. Não há por que desesperar, vocês estão alicerçados na rocha eterna. Não há o que temer, pois o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que reina de forma absoluta e que governa aquilo que é o paradigma desta cidade, o Império Romano, ele é por vós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a grande questão que fortalece a nossa fé e que nos impulsiona. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever a epístola, ele poderia então enumerar, por meio da sua história, da sua trajetória, um argumento sólido para trazer confiança aos crentes de Filipos, para trazer confiança aos filipenses. Sim, o apóstolo Paulo já havia apresentado na sua atividade de plantação da igreja a importante e válida boa nova de que Deus é o autor da salvação. Sim, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra aqui é sinônimo de salvação, é sinônimo de redenção, é sinônimo de remissão, significa a mesma coisa que eleição. Então o apóstolo Paulo relembra a sua igreja preciosa de que a boa obra, ou seja, a salvação, foi um ato iniciado pelo próprio Deus, foi uma iniciativa do próprio Deus, e aquilo que Deus havia iniciado, ele levaria a bom termo. Deus não se arrepende, Deus não muda de ideia nos seus decretos eternos. Então Paulo está lembrando aos crentes em Filipos que eles poderiam descansar por conta do autor da salvação, que é o próprio Deus. Quando imaginamos a trajetória da comunidade, nos lembramos de que Paulo não tinha a menor intenção de chegar a Filipos. O seu objetivo era outro. Atos capítulo 16, a partir do verso 6, vai nos mostrar. Diz o texto: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, que era o objetivo inicial, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então Paulo poderia lembrar aos seus filhos na fé que, se dependesse dele, Paulo, Filipos não seria evangelizada, Filipos não seria alcançada, porque o seu objetivo era outro. Antes, o próprio Deus mudou o seu itinerário, mudou o seu roteiro, por amor e graça àquelas pessoas. E ele estava ali, então, em resposta ao chamado do próprio Deus. Paulo podia trazer à memória da sua igreja esclarecida o exemplo do que aconteceu com Lídia, aquela mulher bem-sucedida, aquela mulher vendedora de púrpura. Paulo deixa claro quem é o autor da salvação de Lídia. Paulo mostra de forma muito clara quem é aquele que merece receber a glória e o louvor. E no relato de Lucas isso está claro e patente, em Atos dos Apóstolos, também no capítulo 16. Versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Lucas deixa claro
que o ato salvífico foi de Deus. Foi Deus que deu graça a Lídia para que ela pudesse receber no coração, ou seja, para que ela pudesse abraçar, e não somente do ponto de vista intelectual, do ponto de ter a confirmação ou de dar consentimento ao que Paulo dizia, mas Lucas nos mostra que houve uma obra da graça, uma obra poderosa no seu coração, e o seu coração foi aberto para atender às coisas que Paulo dizia. Então é obra da graça, é obra do favor de Deus, é obra da sua misericórdia. A sua prisão é uma obra da graça de Deus naquela cidade. O fato dele ter sido preso foi uma manifestação do cuidado de Deus para a salvação do carcereiro e da sua casa. Talvez uma leitura apressada, talvez uma análise assodada a respeito da prisão do apóstolo viesse trazer como conclusão o impedimento da marcha do Evangelho, o avanço do reino de Deus. Porém, a prisão de Paulo foi o instrumento para que Deus pudesse alcançar alguém que, do ponto de vista da comitiva missionária, que do ponto de vista dos moradores, que do nosso ponto de vista jamais seria alcançado, jamais seria atingido, jamais seria contemplado, quer por sua localização, quer por sua atividade e supostamente, segundo o nosso pensar, a disposição e dureza do seu coração. Sim, diz-nos o texto na narrativa do capítulo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A situação era uma situação inusitada. Paulo não saiu à procura de qualquer pessoa endemoniada. A jovem, possessa de um espírito de adivinhação, é que o perseguia. Ao ser o espírito expulso daquela jovem,
Paulo foi colocado numa situação, novamente, que nós podemos chamar de inusitada. Ele foi julgado, ele foi executado, ele foi preso. Ali naquele local, que é um local que nós imaginamos como sendo inadequado, houve da parte de Deus salvação para aquele que nós julgaríamos ser inalcançável. Ah, meus amados irmãos, o Deus de toda graça utiliza das circunstâncias mais adversas, dos locais mais estranhos, dos horários mais impróprios, e lida com as pessoas que nós julgamos serem desprezíveis e inalcançáveis, para revelar a estas pessoas a sua salvação. Por isso o apóstolo Paulo pode, escrevendo agora aos Filipenses, lembrando a sua trajetória, lembrando a sua história, confortá-los e consolá-los com a gloriosa verdade de que a salvação pertence ao nosso Deus. A salvação vem do Senhor. A salvação é fruto da graça, da obra do próprio Deus. Por isso eles poderiam ter o coração confortado que aquele que começou boa obra, ele certamente haverá de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Refletindo sobre essa temática, Agostinho de Hipona, ou simplesmente Santo Agostinho, disse o seguinte: dá o que tu ordenas, e ordenas o que tu queres. Dá o que tu ordenas, e ordenas o que tu queres. O reformador luterano, Martinho Lutero, em seu Catecismo Maior, disse: creio que não posso, pelo meu próprio raciocínio ou força, crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem chegar a Ele, mas o Espírito Santo chamou-me através do Evangelho, iluminou-me com seus dons, e me santificou, e me conservou na fé verdadeira. A boa obra é sempre sinônimo da salvação operada por nosso Deus. Disse João em seu Evangelho: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, nós podemos descansar, tendo como base aquele que iniciou a boa obra em nós. Mas há um outro aspecto que nós devemos levar em consideração, é que a salvação operada por Deus em nós, ela produz frutos. Os frutos não são a causa da salvação, os frutos são a consequência da salvação. O apóstolo Paulo estava convicto a respeito disso, até pela forma como ele discorre no texto. Aliás, diz ele, é justo que eu assim pense de vós, de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Sim, o apóstolo Paulo estava seguro que a salvação operada por Deus na vida daqueles cristãos estava a frutificar, estava a trazer resultados, estava a trazer um testemunho àquela sociedade. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos entender como Deus consola-nos, quer de maneira externa, quer de maneira interna, a respeito da salvação que Ele operou em nós. Vejamos a respeito da questão interna. Abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 12. De 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O apóstolo Paulo diz que esta salvação produz um fruto, e o fruto é o testemunho interno do Espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos propriedade dele, que nós somos o seu particular tesouro, que nós pertencemos à sua igreja, que nós somos o seu povo, que nós somos ovelhas do seu pastoreio. Quantas e quantas vezes, em meio às lutas, aos sofrimentos, às aflições, as dúvidas perpassam por nossa mente. Nós sentimos o coração apertar e não encontramos em nós mesmos as forças necessárias. Antes somos socorridos pelo Espírito Santo de Deus, que testifica conosco que nós somos dele, que nós somos sua propriedade, que nós somos o seu particular tesouro, e aquela bendita certeza invade o nosso ser, aquela bendita alegria toma a nossa alma, aquela gloriosa segurança nos envolve, e assim nós continuamos na nossa caminhada cristã, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós pertencemos ao Senhor. Ainda o apóstolo Paulo vai falar sobre o mesmo tema de uma outra forma, usando agora uma outra imagem. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Veja o que temos nos versos 13 e 14 sobre este tema. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. No primeiro capítulo da sua epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo vai mostrar a obra salvadora de Deus Pai, por meio da eleição, a obra salvadora de Deus Filho, por meio da redenção e da remissão. Mas alguém poderia então perguntar, que garantia há, que garantia existe de que esta eleição, de que esta redenção e remissão, elas terão o seu propósito cumprido, elas terão um resultado promissor, elas efetivamente trarão o resultado esperado? Que garantia há? E o apóstolo Paulo diz, a garantia é a obra do Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo aplica ao coração do cristão a segurança, ele é o selo que no contexto do apóstolo Paulo significava autenticidade, o selo que no contexto do apóstolo Paulo significava que a correspondência seria entregue, que não haveria nenhum desvio, que era exatamente certo, que era exatamente seguro de que aquilo que foi selado seria efetivamente entregue, chegaria ao destinatário, chegaria ao fim desejado. Portanto, o apóstolo Paulo diz, não há o que temer, porque foi Deus quem nos escolheu, foi o seu Filho quem por nós morreu, e é o seu Espírito que coloca em nosso coração a garantia e a segurança de que esta salvação efetivamente está completa, realizada e consumada. Nós estamos aqui, mas aguardamos aquele dia glorioso, quando haveremos de passar pelos portais eternos, e isso não por conta dos nossos méritos, mas por conta do mérito e da obra gloriosa do nosso Redentor. Mas esta salvação que está em nós, pela obra de Cristo, ela não tem só evidências internas, que é a ação do Espírito, o testemunho do Espírito. O apóstolo Paulo fala de evidências externas, de sinais visíveis. Estes sinais efetivamente resultam da ação do próprio Deus na nossa vida.
Diz-nos o texto, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 3 e 4. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de número 3 e 4. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Não poucas vezes nós somos caluniados de que o fato de apresentarmos a doutrina bíblica da segurança dos santos ou da perseverança de Deus faz com que os ouvintes, faz com que aqueles que acreditam se tornem negligentes, sejam omissos, sejam então preguiçosos e não sejam diligentes para com a sua salvação. Isso não é verdade, porque o coração do eleito é tomado de gratidão a Deus por sua bendita salvação, e ele não pensa em usar a segurança da salvação para entregar-se ao pecado. Ele não pensa em deleitar-se na segurança da salvação para viver uma vida distante do seu Salvador. A segurança da salvação traz proximidade com o Salvador. E quem sente esta segurança, quem está envolto por esta segurança, certamente deseja de uma maior comunhão com aquele que é a fonte de onde promana a salvação. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele afirma com toda a franqueza que os sinais externos da salvação eram plenamente visíveis a todos. Ele fala da operosidade da fé, ele fala da abnegação do amor e ele fala da firmeza da esperança, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. É significativo como o apóstolo Paulo vai falar a respeito daqueles a quem ele está endereçando o texto. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Aqueles que recebem o incentivo, aqueles que recebem o ânimo, aqueles que recebem o encorajamento, são chamados anteriormente de santos, de discípulos, de seguidores, de imitadores do Salvador. Portanto, meus amados irmãos, quando a obra da salvação é realizada, há sim evidências, quer internamente, quer externamente, desta obra gloriosa que é operada no coração dos eleitos de Deus. E a santidade é certamente uma evidência da obra que Deus tem feito na vida dos seus filhos. Os cânones de Dort, no capítulo 5, no artigo 1, diz assim: aqueles que, de acordo com o seu propósito, Deus chama a comunhão do seu Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo, e regenera pelo seu Espírito Santo, Ele certamente os livra do domínio e da escravidão do pecado, mas nesta vida, Ele não os livra totalmente da carne e do corpo de pecado. É verdade que continuaremos a enfrentar dificuldades, é verdade que ainda veremos de enfrentar lutas, mas é verdade que já não estamos mais debaixo do domínio do pecado, porque o nosso Salvador, Ele certamente nos redimiu, nos livrou, nos libertou, e agora, como novas criaturas, experimentamos a sua salvação. Concluo, meus amados irmãos, com a alegre notícia, a importante boa nova de que aquele que está em Cristo certamente permanecerá por todo o tempo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aquilo que Deus em Cristo começou a executar na minha vida, na sua vida, não ficará pelo meio do caminho, não ficará incompleto, não ficará inconcluso, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas limitações. Pelo auxílio do seu Santo Espírito, caminharemos e haveremos de prosseguir na santificação.
e receberemos sempre o conforto de que nosso nome encontra-se no livro da vida do Cordeiro, livro que foi escrito na eternidade, livro que se preserva por toda a eternidade. Assim nos diz a nossa confissão de fé a respeito da segurança operada por Deus no coração dos seus filhos, aqueles a quem Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamados e santificados por seu Espírito, não podem, nem totalmente, nem finalmente, apostatar do estado de graça, mas com toda certeza perseverarão nela até o fim e serão eternamente salvos. Esta perseverança dos santos depende não do seu próprio livre-arbítrio, mas da imutabilidade do decreto da eleição, fluindo do gracioso e imutável amor de Deus o Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da habitação do Espírito e da semente divina em seu interior, e da natureza do pacto da graça, e de tudo que gera também sua exatidão e infalibilidade. Concluo com o texto do próprio apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja como o apóstolo Paulo se dirige, porque eu estou bem certo. Escrevendo aos Filipenses, ele disse, estou plenamente certo. Escrevendo sua epístola aos Romanos, ele diz, porque eu estou bem certo. Não existe a possibilidade do eleito de Deus perder a sua salvação. Não existe a possibilidade do eleito de Deus ser deixado nas trevas. Não existe a possibilidade do eleito de Deus não receber o vinde benditos de meu Pai. Não existe essa possibilidade, porque a nossa salvação não veio do nosso esforço, não veio do nosso empenho, não veio do nosso conhecimento, ela veio única e exclusivamente da graça de Deus. E foi Ele quem começou a boa obra, é Ele quem tem dado prosseguimento à boa obra, e é Ele quem haverá de concluí-la naquele dia final e glorioso, quando a Ele seremos apresentados como igreja gloriosa. Que esta bendita e gloriosa certeza traga a cada coração aqui presente humildade, reconhecendo que nós não temos em nós mesmos absolutamente nada para que Deus venha se agradar de nós. Traga ao nosso coração gratidão, porque grande é o nosso pecado, maior é o seu amor. Grande seria o nosso castigo, mas Ele nos proporcionou maior salvação. Então que haja gratidão no nosso coração. Que haja também em nós a compaixão, a misericórdia, que haja em nós o amor para com aqueles que desconhecem a mensagem da graça. Nós já a conhecemos, nós por ela somos confortados, mas muitos padecem, muitos sofrem, muitos vivem nas trevas, e nós precisamos dizer, em Cristo há esperança, em Cristo há abundante redenção.
Que esta mensagem traga ao nosso coração o desejo de agradar mais e mais ao nosso Redentor, o desejo de termos mais profunda e intensa comunhão com Ele, o desejo de termos uma vida santa, o desejo de o conhecermos com mais profundidade e nos deleitarmos na sua obra em nosso favor. Ah, quanta coisa essa mensagem pode gerar em cada coração. Que Deus tenha misericórdia de nós e pelo seu Espírito, tudo isso, Ele mesmo, opere em cada um. Amém.